estudante, eu sou a professora Cristiane Oliveira, do curso técnico em Recursos Humanos, e estou aqui para falar sobre empreendedorismo. Essa é a nossa primeira unidade e nós vamos dar um foco um pouquinho mais intenso sobre empreendedorismo digital. E para isso a gente trouxe Laís Santos, que é trabalhadora do Sebrae, tem vasto conhecimento e vai falar um pouquinho para a gente sobre isso. Seja bem-vinda, pode se apresentar, Laís. Obrigada, Cris. Obrigada a todos que estão aí nos assistindo. A minha formação é administração, eu sou especialista em finanças, auditoria e controladoria e estudante de economia, fiz o mestrado, né, quase no finalzinho. Mas, além disso, a minha experiência ela é muito mais aprofundada na prática, é isso que eu quero compartilhar com vocês hoje aqui. É o que essa vivência, especialmente durante o tempo no Sebrae, me trouxe que eu posso trazer de contribuição para vocês também. Muito bom, é sempre um prazer ter pessoas como você, que tem muito a nos dar. Eu queria que você, diante de tudo isso que você conhece, falasse um pouquinho o que é empreendedorismo, a importância disso para a atualidade e como é que a gente pode se comportar diante desse assunto. Então, enquanto professora de administração também, essa é uma pergunta recorrente. Professora, o que é empreendedorismo? Como é que eu faço isso acontecer? É só eu abrir um negócio, é só ter uma empresa? Então, vamos lá. O que é isso? Não é nem um bicho de 7 cabeças. Empreender é você visualizar uma oportunidade, conseguir desenvolvê-la e ofertá-la no mercado de forma que ela seja bem aceita. É encontrar um nicho, é correr o risco de, às vezes, trazer um produto ou serviço novo para o mercado e estudar esse grupo de pessoas, que é o seu público-alvo, sua clientela, para que ela seja bem atendida e o seu produto ou serviço chegue a ela com qualidade, pelos melhores canais e de forma que o seu posicionamento leve aquele público a entender que você atende a sua necessidade. Então, é muito mais do que ter uma empresa, é atender uma necessidade do mercado que esteja ali latente e você seja capaz de levar isso com qualidade. Quando a gente fala sobre empreender e ter um negócio e ter essa possibilidade, esses nichos imensos, nós chegamos à atualidade porque nós viemos de uma pandemia em que empresas cresceram, foram criadas, outras elas deixaram de existir, né, faliram, e o empreendedorismo digital ele chega com muita força para ser base, mas com muitos questionamentos. Professora Laís, como é empreender no digital agora pós-pandemia? É um desafio e tanto, Cris, quanto mais durante e pós-pandemia, né? Eu estive trabalhando com empresas no Sebrae no ano 2021, 2022, atendendo aí em torno de 100 empresas, um pouquinho mais, e justamente me deparei com essa realidade. Pandemia, lockdown, todo mundo tendo que ficar em casa, quando saía um pouquinho era com máscara, as empresas sem a presença dos clientes e como se adaptar a isso. Então, o empreendedorismo digital veio como opção, mas muito desafiador. A gente tem grupos diferentes de empresas com maturidades diferentes no ambiente digital. Empresários e equipes que não têm nenhuma habilidade, não tinham nenhuma habilidade ou conhecimento na época, muito ínfimo a quantidade que tinha, outras medianas e outras que já tinham, né, um certo percurso aí no ambiente digital. Então, trabalhar com esses diferentes perfis foi um desafio para mim e foi um desafio para os empresários também que estavam nessa jornada. Eu imagino quão difícil tenha sido, porque enquanto consumidora, e confesso que comecei um negócio, mas que não deu certo, porque eu não consegui entender qual era o processo do digital, houve nisso um questionamento. É a ideia de sair do físico, da ideia da loja física, e pegar essa loja e compreendê-la de forma digital. Né? Houveram muitos impactos. Quais foram esses maiores impactos? Então, Cris, primeiro vem a necessidade de entender que o ambiente mudou. Antes você trabalhando só com a loja física, agora você precisa entender o que acontece no ambiente digital. Não é só criar um site ou colocar uma loja no Instagram. O seu cliente não vai chegar lá e você vai vender e a empresa vai dar certo. Tem várias ferramentas tecnológicas que auxiliam nesse processo. Das formas de pagamento, das formas de divulgação, da forma de alcançar o cliente para que ele visualize o seu negócio. Então, o impacto que isso gera nos pequenos negócios, especialmente de Pernambuco, que foi com os quais eu trabalhei, é justamente de incentivar, instigar e praticamente forçar esse grupo de empresários a se atualizarem. A maturidade digital das empresas antes e até a pandemia era tinha aquelas que já andavam, nesse ambiente perfeitamente, mas a grande maioria dos pequenos negócios não.
Então, o impacto sobre eles foi disso. Se eu não me movimentar agora, se eu não me aperfeiçoar, se eu não buscar conhecimento, se eu não sair da minha caixinha, que eu vendia aquele pastel na esquina e agora eu vou ter que vender pelo iFood, eu vou ter que entregar e não vou ver meu cliente, ou então eu vendia um infoproduto, mas o meu público é muito reduzido, mas agora ele está no Rio de Janeiro, agora ele está na Bahia e eu preciso atendê-lo da mesma forma. O impacto foi justamente dessa necessidade de inovar. Acho que a palavra aqui vem da inovação, justamente. Nesse sentido, uma inovação incremental, porque era trazer soluções que já estavam no mercado para dentro do negócio, mas que não se esperava que houvesse uma necessidade tão urgente. Então, a pandemia veio dar esse choque de realidade, ou é agora ou não vai, ou realmente sua empresa vai morrer. E muitas empresas aderiram a isso com suas dificuldades, claro, cada um na sua dificuldade, e outras não conseguiram andar sozinhas e se encaixam nesse perfil de empresas que desistiram do processo. Graças a Deus eu não tive uma que desistiu do processo, né? O Sebrae apoiou, a gente trouxe ferramentas para que essas empresas fossem apoiadas, mas fora isso, a gente sabe que tem um grande número de empresas que não suportou essa necessidade de inovação e não é isso que a gente quer deixar aqui como recado, é justamente o contrário, que isso é possível e que há caminhos que facilitam essa atualização. Quando a gente fala em inovação, a gente fala em possibilidade, a gente fala também em resultados. E para isso, o Sebrae ele tem a importância de trazer essas necessidades como forma prática, mas para isso a gente também tem que ter características. E como todo bom empreendedor, ter características fortes, né, como não desistir, como estar disposto a estudar, como estar aqui no curso se preparando. Eu queria te perguntar, Laís, existe alguma característica muito forte, mas que foi mais enaltecida durante esse processo de pandemia, que ajudou no empreendedorismo digital? Ou todas as características ficaram ali meio que esperando, né, um momento? Você acha que teve essa mudança? Então, Cris, falando das principais características, aquela que foi mais necessária para sobreviver a esse tempo de adaptação é justamente a resiliência e essa capacidade que brasileiros têm, mas é uma característica, claro, dos seres humanos, de se reinventar, essa força de vontade de se reinventar. Acho que essa não desisto nunca foi o que prevaleceu durante um período tão difícil. Então, o que eu convido você que está aí do outro lado da telinha é também colocar essa característica em prática, seja nesse momento de aula, seja nos seus desejos, nos seus sonhos, nos seus projetos de empreender. As dificuldades vão surgir, né? Estiveram presentes na pandemia, vão estar presentes no decorrer da nossa vida. Então, como esses empresários, não desista nunca, porque há sempre um caminho de aprendizado, de escape, de inovação, de renovação, onde vai ser possível realizar aquilo que a gente deseja. E aí a gente fica pensando que, além de tudo isso, ela também é estudante de economia. E aí eu vou fazer uma pergunta dentro do teu universo, dentro desse universo do empreendedorismo digital. A gente vê que a economia ficou muito aquecida, ela deu uma queda, a gente foi se ajustando, o empreendedor teve que se refazer, encontrar novas formas, novas empresas foram criadas, mas para a economia, esse empreendedor, ele teve êxito, ele poderá ter êxito, a gente fica estagnado ali meio que isso pode mudar novamente. Perfeito, Cris, ótima pergunta. Então, o que vai acontecer daqui para frente? Quais os resultados dos estudos que têm sido feitos e qual a tendência? O Sebrae divulgou recentemente uma publicação do Portal Estatista, numa pesquisa que foi feita, que prevê que o Brasil vai estar em primeiro lugar em desenvolvimento do ambiente digital, da economia no ambiente digital até 2027. Isso considerando um crescimento anual de 14,6%. Então, a tendência, pelos estudos que têm sido feitos, e o Sebrae validando essa informação, é de que o Brasil fique em primeiro lugar em desenvolvimento. Não é em empresas que já estão, né, totalmente digitalizadas, mas nesse crescimento. Então, nós temos que acompanhar essa evolução. Na verdade, dependemos de acompanhar essa evolução para estarmos numa economia bem desenvolvida. Então, a expectativa não vai parar. Não vai parar por aqui. Que bom que tudo isso está acontecendo, que bom que nós estamos no Brasil, que bom que a gente tem a possibilidade de ter o Sebrae para nos fornecer esses dados tão importantes e que me deixaram assustada e feliz,
Porque, embora a gente esteja muito preparado ou queira estar preparado, a gente sabe que é uma vastidão de conhecimentos e a internet ela faz isso com a gente, né? Ela traz muita informação, mas às vezes os conhecimentos não são todos bem desenvolvidos. E a gente tem hoje como suporte a inteligência artificial. Nós conversávamos sobre ela ainda agora, porque eu duvidei se será possível que a inteligência e a tecnologia está aqui para nos auxiliar e vai auxiliar esse empreendedor, ou de alguma forma isso pode ser travado. E de que forma isso poderia ser travado, Laís? Então, a inteligência artificial, né, assim como todas as ferramentas digitais, ela vem para auxiliar. Depende também do desenvolvimento humano. Então, à medida que essas pessoas vão tendo a maturidade, as pessoas que eu digo do ambiente tecnológico que desenvolvem ferramentas, né, artifícios para que as empresas possam avançar, da mesma forma que as ferramentas são criadas e desenvolvidas, as pessoas precisam se desenvolver. Então, isso depende de um estudo, isso depende de uma qualificação, de um aperfeiçoamento, que não é só na prática. Vem a questão da necessidade da educação, que é por isso que vocês estão aqui. A necessidade de estudar, de buscar inovação fora também, o que é que está sendo feito fora do país, né, fora desse ambiente que a gente vive, para que essa tecnologia ela venha de fato solucionar um problema. Como você me explicou um pouco antes, né, tem algumas questões que ela ainda não resolve, mas não é simplesmente por uma questão da capacidade da ferramenta, é muito provavelmente pelo entendimento de quem está por trás organizando aquilo ali. Então, esse desenvolvimento pessoal vai impactar diretamente e é muito importante para que as tecnologias atendam às necessidades das empresas. Hoje a gente tem vários, uma coisa que talvez a gente fale um pouquinho melhor depois ou na próxima aula, existem várias ferramentas tecnológicas, mas nem todas elas são adequadas para todas as empresas. Então, entender qual é a minha realidade e do que eu preciso também faz toda a diferença. E ao escolher e se deparar com esse suporte, entender também como ele funciona, porque às vezes a gente tem um aparato tecnológico muito bom e a pessoa aqui não entende como trabalhar aquilo dali. Então é um crescimento em conjunto. Tem que melhorar a tecnologia, tem que melhorar o desenvolvimento, tem que melhorar a maturidade de quem está lidando com ela. E aí a gente vai se pegar em um ponto muito importante que está sendo falado desde o princípio, e é a importância maior de você estar aqui nesse momento. É a qualificação, como o Laís falou constantemente. Eu não sou empreendedor porque eu tenho vocação apenas, né? Existem várias formas de se empreender e você vai entender isso melhor com o estudo lá no e-book e com o podcast que será falar também sobre isso. Mas é você entender aquilo que você quer, né? Não basta ter sonho, você tem que ter qualificação para que esse sonho dê certo. E aí estudar, se empenhar, entender que usar celular não é ser tecnológico ou estar com a tecnologia em dia. Você tem que entender para que ele serve, né? E aí usar essas ferramentas. E é por isso que nós vamos falar sobre Canvas na próxima aula, na próxima videoaula que a gente vai trazer também a nossa professora Laís. Eu fiquei muito feliz de estar com você aqui. Eu estou muito grata e a gente vai aprendendo um pouquinho mais, trazendo essas informações, mostrando cada vez mais a importância do Sebrae para o Estado, para o mundo, porque pessoas qualificadas melhoram o mundo e o mundo se melhora com todo mundo. Então, fica com a gente. Obrigada, Laís. Obrigada, até a próxima. Se quiser deixar uma mensagem para as crianças, fique à vontade. Eu quero sim deixar uma mensagem para vocês, que é de que o conhecimento ele é infinito, isso a gente já sabe, mas ao longo da minha vida eu pude experimentar e perceber isso ao passo que terminei o ensino médio, terminou os estudos, é claro que não, então a pessoa faz a graduação e depois que faz a graduação terminou os estudos, não terminou os estudos são infinitos. A gente vai seguindo caminhos que nos levem a um objetivo. Então, eu fiz a pós-graduação, eu fiz o mestrado. E agora? Agora eu continuo aprendendo. E eu estou aqui aprendendo com a Cris e aprendo com vocês no dia a dia em sala de aula, como eu falei, enquanto eu sou professora também. Mas é trazer essa necessidade de estudo por parte do empreendedor. Que muitos têm vocação, têm talento, conseguem, vão lá e realizam, mas têm conhecimentos que são adquiridos no ambiente educacional mesmo. Seja no particular, se você contata um professor, seja numa sala de aula, mas não deixem de estudar. A gente sabe que o mundo da educação, a gente tenta trazer a maior perfeição possível, né? O que é ideal para uma empresa, para o seu negócio, para a sua vida ali no ambiente social, a gente traz na sala de aula. No dia a dia, você vai se deparar com desafios.
com problemas, e às vezes meus alunos faziam, professora, mas é tão diferente a realidade da sala de aula, mas é justamente para isso que o aluno está na sala de aula. É para ele fazer essa adaptação. Qual é o ideal? Qual é o problema que eu tenho e como é que eu consigo melhorar essa minha realidade? Então, o conhecimento vai te dar esse suporte para você, com a sua inteligência, com a sua capacidade, adaptar isso para onde você estiver. Na sua casa, na sua empresa, no seu trabalho, enfim. E essa mensagem que eu quero deixar, não parem de estudar, não parem de estudar. Então, como Laís está dizendo, estudar é infinito, porque o aprendizado é a única coisa que a gente vai levar para a vida e para todo o fim que é seu, né? É algo que a gente ministra, e aí eu aprendi durante a minha vida como professora que é algo que quanto mais você divide, mais ele se multiplica, porque como Laís disse, ela diz que aprende comigo e eu digo o quanto eu sou grata e estou aprendendo também com ela, pelos dados, pelas informações, por estar nesse local e por ser sua professora. Não esqueçam de acessar os nossos e-books, de ver todas as videoaulas, de ouvir os podcasts, comentar nos fóruns, dar a sua posição, trazer alguma coisa nova do dia a dia e nos procurar lá no @educape, que esse vídeo também vai estar lá, e no @etepac, que fica lá no Instagram. Olha, Laís, obrigada mais uma vez por estar aqui conosco. Fique à vontade, volte, sempre vai estar conosco na próxima aula e que seja fortuito este nosso encontro, você ficar conosco e até breve.